Glória a Deus. Segunda-feira, nós estamos no nosso 8º dia de jejum de 52 dias. E se você tem interesse em participar desse projeto conosco, é só você entrar em contato, no direct aí do Instagram. Érica! E aí, chegou bem? Como é que você tá? Tá cansadinha da viagem? Glória a Deus! E você pode aí, mandar um direct pra gente. Nosso grupo vai fechar na quarta-feira, ou vai abrir na quarta-feira, né? Porque nós fechamos um ciclo de 10 dias. Chegou bem, né, Érica? Graças a Deus. E vamos ficar 4 dias, descansando. E vamos voltar de novo para mais 10 dias. E aí, Marta, como é que eu faço para participar? Manda aí no direct que eu te mando o link, do WhatsApp. Somos quase 500 mulheres, que está nesse propósito, que é do propósito de jejum, mas nesse de agora temos em torno de 200 e poucas mulheres. Eu acredito que algumas já desistiram, mas tem sempre as que ficam firme e forte até o final. Nós não fizemos live nem sábado, nem domingo, mas a gente tem, o controle das nossas ferramentas. As ferramentas que foram disponibilizadas para nós, nesse 7 dias. E nós já vamos deixar também a ferramenta de amanhã e a ferramenta de quarta-feira. Gente, é conflitante, é muito conflitante, é muito... a vontade de desistir, é grande. E assim, quando se trata de dias prolongados, a vontade mesmo é de parar, mas a gente não pode parar. A Aline está dizendo, eu não estou conseguindo ir no horário até as 5h30, mas eu estou fazendo. Vai num horário menor, só não deixa de participar, tá bom? Não deixa de participar. Nós vamos até 5h20, é de 5h20 da manhã a 5h20 da tarde, E a gente já vem aí de alguns dias de propósitos, Então, esse horário não é tão sofrido pra gente. Mas você que ainda não tem costume, você pode estabelecer um horário para você, contanto que você acompanhe, o jejum da reconstrução. Eu tenho certeza que tem muita coisa que Deus quer reconstruir na sua casa. Eu tenho certeza que o diabo abriu fenda em muros aí da sua casa. Eu tenho certeza que o diabo ateou fogo, naquilo que representa proteção na sua casa. Entrada e saída, movimento na sua casa. Mas hoje, o Senhor nos dá a autoridade do céu para reconstruir. Reconstrução. O inimigo destrói, mas Deus te dá graça para reconstruir. Poder de reconstrução. Nós temos o poder de reconstruir. O que nós não podemos é baixar a guarda, baixar a cabeça e deixar, que aquilo que está danificado venha à ruína. Não podemos deixar que a ruína se instaure na nossa casa. Mas onde tiver ali um estrago ou outro, o Senhor nos permitirá reconstruir. E não vai ter ruína na sua casa. Não vai ter ruína no seu casamento. Não vai ter ruína. Porque Deus
está te dando a autoridade para reconstruir aquilo que o inimigo, né, danificou. Nossa primeira ferramenta, né, foi o conhecimento. Gente, não é fácil pedir a Deus que nos traga conhecimento daquilo que está errado. Não é fácil pedir a Deus que nos dê conhecimento, né, daquilo que precisa ser consertado. Não é fácil. Porque, como eu já disse antes, tem coisas que a gente vai ouvir, que a gente vai descobrir, que a gente não vai gostar. Mas se Deus está permitindo que chegue até você, é para consertar. Não é para acabar de destruir, não. É para restituir. É para reconstruir. Não é para ir à tona, não é para ir à ruína, não. Você está no propósito de reconstrução. Então, a informação que você recebe, a informação que Deus permitir vir até você, não é para você enlouquecer, não é para você abrir mão, não é para você chutar o pau da barraca, não. É para você entrar num processo de reconstrução. E nós falamos da segunda ferramenta. Veio à tona aquilo que precisa ser reconstruído, declara um jejum. Se você não tem costume de jejuar, né, nesse dia nós pedimos ao Senhor, nos ajuda a jejuar. Nos ajuda, Senhor, o Espírito Santo nos ajuda a proclamar jejuns em prol de causas específicas. No terceiro dia nós falamos de oração. Precisamos desenvolver o hábito da oração, né? Às vezes a gente sabe de alguma coisa, a gente se desespera e a gente não sabe proclamar um jejum, não sabe proclamar uma, não sabe se colocar em oração para que Deus resolva aquela causa, né? E aí nós proclamamos nesse dia, né? Declaramos ter a ferramenta da oração. E eu quero profetizar, né, que o seu tempo de oração aumente, que a sua comunhão com Deus aumente, que a sua intimidade com Deus aumente através da oração. Nós falamos também da ferramenta da adoração, mas a adoração no processo da oração, né? Gente que adora orando, enquanto se está orando. Nós não estávamos falando de gente que acha que adorar é somente abrir a boca e cantar, né? Mas nós falamos da adoração na oração. Na quinta ferramenta, né, a perseverança. Perseverar em oração, o orar sem cessar, né? Quando a gente faz esses jejuns prolongados, esses períodos prolongados, a gente está recebendo, adquirindo perseverança. Porque às vezes a gente pede perseverança ao Senhor, e aí o Senhor nos dá um projeto a longo prazo e a gente não quer fazer porque demora demais, né? Porque a gente está acostumado com coisas imediatas, a gente gosta do imediatismo, né? E nesse jejum o Senhor quebrou o imediatismo na nossa vida, né? E nós recebemos perseverança. Falamos também da sexta ferramenta, que foi a intercessão, que é o ato de você orar pela vida de alguém, de você interceder pela vida de alguém. E hoje, né? Hoje não, ontem, no sábado, nós falamos sobre confissão. Confessar, né? Baseado aqui, onde Neemias, após orar ao Senhor, adorando ao Senhor, né? E dizendo ao Senhor que o Senhor atendesse a oração que ele fazia ao Senhor de dia e de noite. Ele está falando da sua perseverança em oração. Ele está dizendo: eu tenho batido na sua porta, eu tenho insistido com o Senhor, eu tenho perseverado orando, tanto de dia quanto de noite, eu tenho me colocado à sua disposição para a oração. E aí, ele vai, dentro da sua oração, dentro da sua perseverança de intercessão, ele vai falar assim, ó: eu tenho orado pelos filhos de Israel. Hoje é de confissão? É verdade. A gente vai
daqui para 52 dias, Lânia, a gente vai embananar um bocado. Ele está falando, ele fala assim, ó, eu estive orando, né, pelos filhos de Israel. Ele está falando aqui de intercessão. A gente tem mania de orar e orar pelas nossas causas, orar por nós, orar por nós, orar por nós. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele estava orando, intercedendo pelos seus amigos. E aqui, Neemias, ele fez uma oração precatória, uma intercessão precatória. Porque a intercessão em si é quando eu oro pela vida de alguém, é quando eu busco perdão pela vida de alguém. E a oração precatória é quando eu me coloco culpada pelo pecado de alguém, é quando eu me coloco junto a alguém que pecou. É quando exemplo, o meu filho pecou. Aí eu vou orar na intercessão precatória e eu vou dizer, Senhor, nós pecamos. E Neemias, ele disse, faço orações perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Oração intercessória. E ele diz que pecamos contra ti. Ou seja, ele se inclui. Ele não faz igual muita gente que fala assim, vocês pecaram. Mas ele diz, nós pecamos. Né? Daniel também, quando foi confessar ao Senhor, ele falou também a respeito, né, dessa oração precatória, quando ele disse, nós pecamos contra o Senhor. Então, essa intercessão, ela vai além de você simplesmente orar pela vida de alguém. Mas ela vai tão mais profunda. Você se coloca, né, culpado juntamente com aquela pessoa. Quando ele diz, nós pecamos, ele está dizendo, eu também estou no meio. Eu também assumo a culpa. Isso é uma intercessão precatória. Senhor Sueli, Deus abençoe sua vida. Isso é oração precatória. É você orar por alguém dizendo, Senhor, perdoa o nosso pecado. Eu pequei juntamente com ele. Né? E que o Senhor possa ministrar sobre as nossas vidas esse ministério da intercessão. A gente precisa interceder uns pelos outros. Antes de qualquer ministério, você precisa desenvolver o da intercessão. Você precisa aprender a orar pelas pessoas. Você precisa aprender, nós precisamos aprender a interceder, a nos colocar no lugar de alguém em oração. Intercessão vai além de orar por alguém. Intercessão é também se colocar nesse lugar e pedir a Deus para alguém como se fosse para mim. Intercessão. Se a gente não desenvolver intercessão, quem não intercede não tem amor. Quem não intercede não cumpre o segundo mandamento, né? Que é amar o próximo como a ti mesmo. Como é que eu digo que amo alguém e não intercedo por essa pessoa? Então o Senhor, Ele está nos levantando, Ele está nos dando a ferramenta da intercessão. Aprenda isso aqui. Cada palavra, né, que a gente, cada ferramenta que a gente jejua, é a gente pedindo que o Senhor nos dê. É a gente pedindo ao Senhor, né? A questão da intercessão. Ah, eu estou jejuando por intercessão. Como é isso? É você pedindo a Deus que te dê a ferramenta da intercessão. É você pedir a Deus que quando Ele te der conhecimento de alguma coisa, você não ir desesperar, mas você ir interceder.
Observa, Neemias significa aquele a quem Deus consola. Se Deus permitiu que Neemias soubesse de tudo o que acontecia, o que estava acontecendo em Jerusalém, é porque o próprio Deus o consolaria. A intercessão traz consolo. Orar por alguém traz consolo. O efeito da intercessão vai muito além do que orar por alguém, mas é de você receber consolo do céu. Quando eu estou intercedendo por alguém, quando eu estou me colocando como pecadora, como aquela que cometeu juntamente com aquela pessoa o ato, né? Eu estou sendo consolada pelo Senhor. Desenvolva o ato de intercessão e você vai ver Deus mudando cativeiros. Eu sempre digo que não tem coisa melhor do que você orar por alguém e ver Deus fazendo o milagre na vida da pessoa. É uma recompensa sobrenatural. Não tem como pagar uma intercessão. Tem um ditado que diz: eu te amo tanto a ponto de orar por você todos os dias. Então você só intercede por quem você ama. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar a todos. Amar o próximo como a ti mesmo. Não dá para escolher o próximo. Não dá para escolher quem. Mas interceder, exercendo o amor ao próximo. E hoje, né, nós estamos buscando a ferramenta da confissão. Gente, como é difícil reconhecer que pecou e confessar. Confessar. Por quê? Confessar, como é que eu posso dizer? Se confessa quando ninguém sabe. Quando ninguém viu. Mas você foi constrangida a se confessar. A confessar para alguém o que você fez. Diferentemente de Acã. Lembra de Acã? Acã trouxe os despojos lá da guerra. Acho que lá no livro de Josué fala sobre isso. Trouxe os despojos da guerra. Escondeu. E ficou quieto. Tem muita gente aí fazendo boca de siri. Muita gente aí caladinha em erros que cometeu. Muita gente aí escondendo seus erros. Sem confessar. Muita gente aí dando tempo ao tempo para ver se ela escapa da confissão. Aí Acã ficou quietinho. Mas quando a gente não confessa, a gente acaba perdendo guerras bobas. Quando a gente não confessa, a gente perde guerras que daria para vencer, no abrir e fechar de olhos. Tem muita gente perdendo guerras, por quê? Porque não confessa seus erros. Porque não confessa suas falhas. Porque não reconhecem seu pecado. Aí ora, ajoelha, ora ao Senhor como se nada tivesse acontecido. Não vai vencer. Não adianta estar no propósito de jejum se você não confessa seus pecados. Se você não reconhece seus pecados, suas falhas. Aí, ao perder a guerra, a batalha, Josué vai perguntar ao Senhor por quê? Por que perdemos a guerra para uma cidade tão pequenininha? E o Senhor disse, porque tem pecado encoberto no meio do povo.
E o próprio Deus denuncia Acã. Tem gente que confessa e tem gente que é denunciado, é diferente. Você entendeu isso? Tem gente que confessa, mas tem gente que é denunciado. Aquele que confessa, ele vai procurar contar aquilo que ninguém sabe. E o que é denunciado, né? Ele simplesmente precisa somente confirmar o que aconteceu. Exemplo, neguinho aprontou, ficou quieto. Aí quando explode a bomba que todo mundo sabe, aí ele vai procurar o pastor. E aí ele diz assim, eu vim confessar o meu pecado. Não veio confessar. É porque ele foi denunciado. E quem é denunciado tem que depor. Quem é denunciado tem que depor. Tem que dar depoimento de como foi, como aconteceu. Tem gente que não confessa. Tem gente que dá depoimento de como aconteceu. Por quê? Já foi denunciado. Não espere ser denunciado, denunciada, para confessar o seu pecado. Corre. Corre. Procura teu pastor. Procura a tua autoridade espiritual. Confessa o que ninguém sabe. Confessa o que ninguém viu. Confessa o que ninguém ainda comentou. Não fique esperando ser denunciada, não. Corre lá. Isso é confissão. Confessar também diante de Deus. Confessar as nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos pensamentos sórdidos. A gente pensa coisas sórdidas o dia todo. Aí quando a gente ajoelha, a gente diz, ó Senhor, aqui estou mais uma vez para te glorificar. Aí faz aquela oração e Deus está lá do céu, ó. Só dizendo, confessa. Confessa para mim aquilo que eu vi. Confessa para mim aquilo que eu ouvi. Fala para mim como foi que você pensou a respeito de fulano. Fala para mim como foi que você agiu hoje. E a gente precisa confessar diante de Deus. Aí, Neemias diz assim, ó, eu faço orações diante de ti, de dia e de noite. Perseverança. Faço orações pelos filhos de Israel, porque pecamos contra ti. Intercessão. E ele diz, também eu e a minha casa pecamos. Estamos todos no mesmo barco. Aí ele diz, de todo nos corrompemos contra ti. Olha ele confessando. Será que Deus não viu que o povo corrompeu contra ele? Será que Deus não viu? Ah, precisa confessar para Deus uma coisa que ele viu? Precisa. Ele diz, nós nos corrompemos contra o Senhor. Nós não guardamos os seus mandamentos. Nós não guardamos os seus estatutos. Nós não guardamos os seus juízos. Nós transgredimos a lei. Confissão. Nós erramos. Nós transgredimos. E o que eu acho interessante é que nessa oração de Neemias, a gente consegue também tirar a próxima ferramenta, a ferramenta de amanhã, que é a ferramenta do arrependimento.
Ô, gente, tem gente que não consegue se arrepender de algumas atitudes porque não considera aquela atitude pecado. Primeiro você precisa reconhecer que tal atitude é pecado. E você escolher se arrepender. Arrependimento não é sentimento. Arrependimento é decisão. Eu decido me arrepender. Eu fiz, agora não faço mais. Eu transgredi, não vou transgredir mais. Porque a única ferramenta que faz com que você não repita o pecado é o arrependimento. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessar somente basta? Não basta. Confessar somente não basta. É necessário se arrepender. Então, como é que funciona? Eu reconheço o meu pecado, eu trago ao meu conhecimento, à minha consciência o meu pecado, que tem pecado que é inconsciente. Tem pecado que você faz, já está tão acostumado que para você não é nem mais pecado, né? Mas nós jejuamos para Deus trazer conhecimento. E Deus vai trazer conhecimento daquilo que nós pecamos e que não reconhecemos como pecado. Como é que funciona? Eu reconheço o meu pecado. Eu confesso o meu pecado. E eu me arrependo do meu pecado. Se arrepender é deixar de fazer da mesma forma. Se arrepender é deixar de fazer da mesma forma. Você resolve suas coisas sempre do mesmo jeito. E você acha que essa é a forma correta de resolver as coisas, e não é. Se arrepender é trilhar um novo caminho. Se arrepender é tentar de um novo jeito. Se arrepender é abandonar. É deixar. Nossa ferramenta de amanhã é o arrependimento. Agora observa como faz todo sentido. Observa como faz todo sentido. A gente confessa. A gente reconhece o pecado. Confessa, intercede e se arrepende. Sem arrependimento não adianta a confissão. O que Jesus disse para a mulher? A mulher que foi pega no ato de adultério. Ele disse: vai e não peques mais. Por que ir? Ser livrado ali das pedras. Sair dali e cometer os mesmos erros? Não deu em nada. Não resulta em nada. A história dela só está na Bíblia por conta do que Jesus disse para ela: vai e não peques mais. E com certeza essa frase fez efeito na vida dela. Confissão e arrependimento. Esse é a nossa ferramenta de amanhã. Arrepender. Ah, mas eu não consigo me arrepender do que eu fiz. Decida. Arrependimento é como perdão. É decisão. Eu decido me arrepender. Nunca mais eu faço isso. E nós vamos receber essa ferramenta do Senhor. Um coração arrependido. Um coração quebrantado. Um coração que chora quando percebe que errou. Aí me faz lembrar de Davi. Davi tinha dificuldade de perceber que errou, sabia? É tanto que Deus tinha que mandar os profetas falar por parábola para Davi cair a ficha. Quando ele peca, né, contra o marido de Batseba, Urias, né?
Ah, nem aí. Deus precisou usar o profeta para vir até ele e dizer, contar uma parábola para ele, esperar a reação dele quando ele disse: como é que um homem faz isso? Que coisa feia! E o profeta dizer: esse homem é o Senhor. Para ele cair em si. E tem gente aqui que Deus vai usar da forma mais simples possível para esclarecer o teu pecado. Deus vai esclarecer erros teus da forma mais didática possível, para você entender, para não ter como dizer: eu não fui alertada sobre as minhas situações, sobre os meus pecados, sobre os meus erros. Eu fiz achando que estava certo. E o Senhor está dispensando a didática do céu para nos dar entendimento daquilo em que nós estamos errando. O profeta disse: esse é você, rei. Foi você que se comportou desse jeito. Aí a Bíblia diz que quando Davi se toca, porque ser homem segundo o coração de Deus não é pecar ou não pecar, mas é se arrepender. A Bíblia diz que ele se rasga, ele se humilha, ele se arrepende. Teve outro fato também, quando Absalão matou Aminon. E aí Absalão fugiu. E aí, se eu não me engano, acho que Absalão ficou 3 anos fugido. E Davi mandou buscar Absalão para voltar a morar perto dele. Só que Davi mandou buscar Absalão, mas não olhou na cara de Absalão. Tipo, vem pra cá, mas eu não quero amizade com você. Aí foi preciso, né, que uma mulher faça todo um teatro dizendo: ó, rei, eu tenho um filho. Não sei por que eu tô lembrando disso aqui agora, porque eu não fazia nem ideia disso aqui. Mas ela diz: ó, rei, eu tenho um filho. Tinha 2 filhos. E um dos meus filhos matou o irmão. E eu tenho uma herdade. Só que as pessoas querem matar o meu filho que matou o irmão. E eu preciso de alguém que cuide da minha terra. Meu filho não pode ficar fugitivo. Aí Davi disse: não. Manda buscar teu filho, porque nessa terra ninguém vai tocar nele. Teu filho vai ser perdoado. É, rei, é. Pois não foi isso que o Senhor fez com seu filho Absalão? Até hoje você não perdoou ele por ter matado Aminon? E ele está aqui na sua casa, ele está aqui perto de você, mas você não olha na cara dele? Aí Davi caiu em si. Então, às vezes é necessário que Deus use a forma mais fácil possível para nos fazer entender que nós estamos errando. O que você tem errado? Qual é o teu comportamento que desagrada ao Senhor? E o que o Senhor precisa desvendar diante dos teus olhos? Será que Deus precisa falar por parábola com você? Será que Deus precisa enviar alguém para te contar uma história, uma ilustração, para você reconhecer que Ele está falando com você? No que eu tenho errado, Senhor? Dá um estalo aqui na minha mente. Senhor, eu sou difícil mesmo de entender as coisas. Senhor, eu tenho dificuldade de entender, de perceber o que eu estou fazendo, no que eu estou errando. Me ajuda. Me mostra. Eu tenho intercedido pelos meus filhos, mas no que eu estou errando com os meus filhos? Eu tenho intercedido pelo meu marido, mas no que eu estou errando com o meu marido? Eu tenho intercedido pelo meu âmbito profissional, mas no que eu tenho errado no meu âmbito profissional? Você está entendendo? No que eu tenho errado? Usa, Senhor, a maneira mais fácil possível para abrir os meus olhos, o meu entendimento.
Mas eu preciso me perceber nos meus erros para me arrepender. Enquanto você não tiver conhecimento do seu erro, você não vai se arrepender. Tem gente que é assim mesmo, Elinéa. Tem dificuldade de perceber, de entender o que Deus está falando. Mas ele é muito didático. Se você não entender de uma forma, ele vai falar de outra. E ele sabe a forma que você entende. Que nós possamos receber do Senhor essa ferramenta. Essas ferramentas de conhecimento de causa. Ferramenta do jejum. Ferramenta da oração. Ferramenta da intercessão. Ferramenta da perseverança. Ferramenta da intercessão. Ferramenta da confissão, que foi a de hoje, né? Nós vamos entregar esse propósito confessando ao Senhor. Confessando o nosso pecado ao Senhor. Reconhecendo que nós somos falhas, pecadoras. E que Ele nos dê mais uma ferramenta necessária, que é o arrependimento. Nenhum desses sentimentos aqui, nenhuma dessas atitudes aqui serão desenvolvidas se Deus não nos der. Se o Espírito Santo de Deus não nos der. É preciso que o céu nos dê, para que tenhamos. Amém? Vamos orar? Só falta 10 minutos para entregarmos o nosso propósito de hoje. Gente, vamos entrar amanhã no 8º dia. Não. Ô, gente, eu acho que... A gente está em qual dia hoje? Me fala aí. Hoje, a gente está no 7º dia, não é isso? É, confissão. Amanhã, terça, arrependimento. Fica faltando uma, gente. Eu acho que eu me confundi aqui. Amanhã, terça, é arrependimento. E quarta, né? 10 dias, quarta-feira. É verdade. Eu fiz errado aqui, ó. Então, nós vamos voltar aqui na quarta-feira. Na quarta-feira, nós vamos voltar aqui falando sobre a última ferramenta desse ciclo. São um ciclo de 10 dias e nós já estamos vencendo, né? Já estamos no 8º dia. Só faltam 2 dias. É isso, Eli. Amanhã já é o 9º. Graças a Deus, estamos vencendo, né? E voltamos na quarta. Não sei se vai dar para voltar na quarta. Na quarta-feira, gente, a gente vai proclamar na cidade reconstrução. Já agilizei o carro de som. E nós vamos ver um local da cidade, uma rua, para a gente, né, sair proclamando reconstrução. Arrancando o que o diabo plantou. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas vai ser necessário. Amém? Então, se Deus nos der permissão, né, antes de terminar esses 10 dias, a gente volta aqui de novo para a gente comentar um pouco mais sobre essas ferramentas tão necessárias na vida da gente. Amém? Deus abençoe você, abençoe sua casa, né? E vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Confessando, né? Confessando as nossas falhas, nossos pecados, porque nós somos pecadores mesmo, somos falhos. Amém? Deus, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, eu quero te glorificar por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, pela tua beleza, pela tua santidade. Quero também, meu Deus, neste dia, confessar minhas falhas diante de Ti, meus pecados diante de Ti, meus pensamentos. Como eu tenho errado, Senhor. Como eu tenho sido falha diante do Seu altar. Como eu tenho sido negligente. Como eu tenho sido preguiçosa. Como eu tenho sido reclamona. Ah, Senhor, como eu tenho deixado em falta muita coisa. E eu confesso diante do Senhor que eu sou pecadora, que eu sou falha. E te peço, meu Deus, me dê um coração arrependido. Me dê um coração arrependido, para que eu possa mudar as minhas atitudes, para que eu venha ser sábia, para que eu venha reconstruir no pilar do arrependimento. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor faz. Obrigado por tudo que o Senhor é. Obrigado por esses 8 dias na Tua presença, abrindo mão do alimento sólido, para estar, Senhor, nos alimentando de Ti. Tu és o pão vivo que desceu do céu e é desse pão que nós necessitamos. Continua conosco, com as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Ainda falta 6 minutinhos, mas é rapidinho, daqui a pouco passa. Tchau e até a próxima. Fique esperta que eu já vou colocar a nossa ferramenta de amanhã.